Olá, como vocês estão? Tudo bem? Queridos, chegamos então ao nosso terceiro vídeo para falarmos um pouquinho sobre o que fazer e dar condução ao acolhimento e ao tratamento, né, de alguns aspectos que podem estar disfuncionais no nosso padrão de pensamento. Espero que os vídeos 1 e 2 tenham contribuído com você e que o 3 faça isso também. Bom, falamos sobre mentes que pensam demais, pessoas que pensam muito, pensam o que não devia, mantêm na cabeça o que não gostaria, ficam inquietos, incomodados com relação aos seus pensamentos. Bom, nós no decorrer desses vídeos a gente vem falando sobre até onde é normal a gente ter diversos pensamentos e pensarmos coisas ruins, afinal de contas, se nosso corpo físico também tem seus lixos, a nossa mente também tem seus lixos, então faz parte ter pensamentos negativos, pensar em coisas ruins, isso faz parte da vida. O importante é que a gente não faça disso uma constante, não alimente esses pensamentos para que eles ganhem morada na nossa mente, mas que eles estejam ali apenas como passageiros e a gente se concentre em outras questões que são mais importantes para a gente. Agora, quando determinados pensamentos roubam a cena, né, martelam na nossa cabeça e se tornam o centro das nossas atenções e nos causam muitas angústias e desconfortos, e isso acaba impactando além dos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes, interferindo na nossa relação com os outros e também com a nossa vida. Aí é hora da gente ficar atento para ver o que está acontecendo. Falei para vocês que nós estamos falando de ansiedade também, né, de uma manifestação da ansiedade, que são os pensamentos em abundância, os pensamentos acelerados, os pensamentos com muita intensidade. Esse quadro, como conversamos, pode estar dentro de um transtorno obsessivo-compulsivo, ou dentro do espectro do transtorno do impulso, né? Aquilo que a nossa vontade não consegue controlar. Aquelas situações onde não é uma questão de força de vontade, é uma questão de impossibilidade de lidar com um impulso que é maior do que eu. Estou vendo, estou observando, mas eu não consigo. Então há uma força e uma complexidade imensa aqui. Então não adianta a gente dizer, olha, pense positivo que tudo vai dar certo e você constrói tudo com a sua mente. Muito cuidado, né, para, de novo, não reduzir as coisas e não tratar questões complexas com soluções muito simples, porque a vida não é desse jeito. Então a gente precisa exatamente compreender o que se passa. E o nosso autoconhecimento, a nossa capacidade de se auto-perceber, de se observar, nos ajuda a entender o que pode estar acontecendo com a gente e buscar a ajuda certa, né? Porque os nossos pensamentos não podem ser parados, mas eles podem ser melhor direcionados, né? Então, quando nós estamos pensando em excesso e esses pensamentos são muito negativos, a gente pode criar uma cadeia destrutiva, como falávamos no vídeo anterior, né? E você não conseguir sair daquele looping, daquele enrosco, né? Mantendo sempre um padrão disfuncional de comportamento e trazendo sofrimento. Sublime-se sofrimento. Muitas vezes os pensamentos negativos, autodestrutivos, né? Vamos citar aqui os da autocrítica, aqueles que fazem você estar continuamente achando que o que você faz é insuficiente, que aquilo que você entregou está muito aquém do que deveria, que nunca está bom, né? Seja porque o seu pensamento é relacionado à sua autoimagem e você nunca consegue o corpo saudável e bonito que deseja, porque está sempre em algum lugar onde você não tem acesso, e muitas vezes a gente não questiona se é a nossa incompetência ou se é o nosso pensamento que está agindo, está sendo conduzido de uma maneira inadequada. Então, na vida tudo é uma questão de medida, né? Assim como os nossos exames de laboratório têm um índice que mostra um percentual máximo, né? E um percentual mínimo para que a gente possa regular se é preciso repor, se é preciso reduzir, da mesma forma os nossos estados emocionais também. Então é preciso estar muito atento. Se você tem sofrido com os teus pensamentos, se a situação tem sido difícil no seu dia a dia, se os teus pensamentos estão trazendo sofrimento para você e desempenhos ruins, porque muitas vezes você começa a fazer uma coisa e não termina, ou porque não se sente capaz, ou porque parou e não acha que tem capacidade de recomeçar.
seja porque você pensa que os seus sentimentos não estão sendo respeitados num relacionamento e você não consegue falar sobre isso, mas fica conversando consigo mesmo ininterruptamente, né? Sem conseguir colocar esse sentimento para fora e sinalizar isso para o outro, né? Não consegue estar em paz com o próprio corpo, com a própria mente, porque está sempre buscando algum lugar que poderia ser melhor. Então, essa sensação sempre de insuficiência, ela acaba sendo bastante problemática. Então, um psicólogo é um profissional capacitado para te ajudar a entender e a compreender se a forma como você está pensando, né, ela está adequada, e não é só no sentido de dizer está ou não está, mas é de saber e ter a técnica adequada para ajudar você na superação desse processo. Diferentes linhas terapêuticas podem fazer isso. Não é nenhuma linha específica, nenhuma outra, talvez possa ter algumas preferências em relação a uma ou a outra, mas todas as linhas são capazes de ajudar você a melhorar o curso do teu pensamento, desde que seja feito adequadamente. O que se passa às vezes é que a terapia, ela não consegue alcançar alguns volumes desse comportamento que está muito disfuncional. E daí é a hora também de ver um psiquiatra. Então, aquilo que muitas vezes já escrevi, já mencionei nos vídeos, né? Um bom psiquiatra sabe quando encaminhar o seu paciente ao psicólogo, e um psicólogo também competente sabe quando deve encaminhar o seu paciente para o psiquiatra. Qual que é o objetivo aqui? É entender o que se passa com ele. Porque muitas vezes nós normalizamos algumas coisas e achamos desse jeito mesmo, sempre foi assim. O fato daquilo ser comum para você não significa que seja normal. Né? Tanto que muitas vezes, quando o paciente compreende a importância de fazer, associado à psicoterapia, um tratamento farmacológico para lidar com o seu grau de ansiedade, porque muitas vezes você não tem apenas pensamentos disfuncionais, às vezes você tem um transtorno de ansiedade, seja um transtorno de ansiedade generalizado, seja um transtorno obsessivo compulsivo, né, seja uma associação até com um quadro depressivo que não está dentro dos transtornos de ansiedade, está dentro dos transtornos de humor, mas que converge também, muitas vezes, num quadro de ansiedade, um quadro depressivo conjugado. Isso é algo muito sério, né, que não vai ser modificado sem a aposta, sem o aporte de um tratamento farmacológico. Muitas vezes ainda temos receios, porque a morada do pensamento é o cérebro, né? Então parece que basta você pensar positivo, basta você pensar direito que tudo vai ficar bem, mas não é bem assim, né? Uma rede de pensamentos, de conexões neuronais, pode construir um padrão de pensamento que tenha grande disfuncionalidade, que modifique, altere a nossa química cerebral, e muitas vezes nós precisamos que a medicação venha e ajude a corrigir aquelas moléculas que estão ali relacionadas à disfunção do pensamento, para que possam ser corrigidas, e o nosso cérebro, com o suporte farmacológico e com a psicoterapia, volte a funcionar num circuito normal. Tem coisas que nós podemos resolver sem suporte farmacológico, tem coisas que não. O importante é que você esteja bem assistido por profissionais responsáveis e preparados para que possam conduzir você na direção certa. Porque muitas vezes a pessoa vai se sentindo mal porque não consegue modificar aquilo, porque na verdade não é possível modificar aquilo sem o tratamento completo, né? Nossos pensamentos negativos que se repetem, eles se tornam estados de espírito se tornam atitudes, ações, e muitas vezes nós agimos contrários a nós mesmos. É como se dentro de mim morasse um amigo e um inimigo, né? E aquele inimigo está sempre me boicotando, está sempre me prejudicando, né? Aquele inimigo íntimo, duas partes de mim que parece que conflitam e não trabalham juntas. Isso faz com que eu vá me seccionando, que eu vá me quebrando, e nós não podemos esquecer, queridos, que os pensamentos negativos normalmente, que são destrutivos, eles são alimentados pelo medo. Porque a ansiedade é um belo de um nome, né, que esconde ou que tem na sua base a emoção medo, né? Se você transformar cada pensamento, eu tenho ansiedade por isso, eu tenho ansiedade por aquilo, em medo, você vai ver que é muito parecido, porque a ansiedade é alimentada pelo medo. E o medo, né, quando nós não temos um bom plano de enfrentamento para ele, ele acaba por ser realmente o nosso grande inimigo, e a gente acaba funcionando como uma doença autoimune, né? Me destruindo a mim mesmo em circuitos altamente negativos. A forma
da gente compreender o que se passa é prestando atenção, é entendendo, é aceitando e buscando ajuda para que a gente possa modificar esse padrão, viver melhor com a mente mais estruturada, transformando, né, aqueles pensamentos obsessivos e aquelas ações compulsivas em motores diferentes para outras realizações na nossa vida. Felizmente, tem jeito de lidar com isso, tem caminhos para a gente minimizar estas questões e seguir com a vida com mais leveza. Espero que isso seja uma possibilidade bem real para você. Muito obrigada por ter vindo comigo até aqui nesse último vídeo da série Mentes que Pensam Demais. Espero que você aplique e que faça bom uso dos conceitos e da experiência que eu partilhei aqui um pouquinho com vocês. Muito obrigada pela atenção, espero vê-los em outras oportunidades. Um beijo, a gente se vê.